Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um IT Forum Series, hoje para discutir liderança em tempos de crise. A gente sabe que o líder ele é sempre impactado por uma crise, né? Mas no contexto atual, onde a previsibilidade é extremamente baixa, o desafio de liderar ele é ainda maior, seja pelo isolamento, seja por reforçar a cultura e valores da empresa com todo mundo em trabalho remoto, ou mesmo por repensar os negócios, mas sem aquele tempo e processos habituais de um planejamento estratégico como todos estão habituados. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o Miguel Setas, ele é CEO da EDP no Brasil, muito conhecido pelo seu estilo de liderança e também por um trabalho que a gente chama de digitalização responsável. Miguel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença e pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda está bastante concorrida também, não só com o Brasil, mas também com Portugal, com a sede lá em Lisboa. Participa também da conversa Adrian Ferraz, Culture and Cloud Transformation Architect da Microsoft Américas, e vai trazer um pouco da visão aí de transformação e mudanças culturais que as lideranças precisarão enfrentar, não só agora, né, Adrian, mas também, principalmente, no pós-crise. Bem-vindo aí e obrigado pela sua presença também. Obrigado, Vitor. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Um prazer estar aqui. Só lembrando que quem nos acompanha aqui pela plataforma, quiser fazer perguntas, tem um momento reservado para isso, é só vocês ir mandando pergunta pelo chat, depois a gente faz uma seleção e eu direciono aqui para os dois. Se vocês quiserem direcionar para o Miguel ou para o Adrian, ou se for para os dois, fiquem à vontade. Para a gente começar, queria jogar uma pergunta para vocês dois, falando de liderança mesmo e os desafios que a gente tem. Toda crise traz um desafio diferente para a liderança, mas parece, pelo menos que tudo indica até o momento, que essa crise ela trouxe um tempero adicional aí. No que ela é tão diferente de uma crise de 2000, como a de 2008, por exemplo, quando teve a quebra do Lehman Brothers, e foi aquele quebra-quebra geral? Qual que é a diferença de liderar naquele momento e liderar nesse momento que tem aí uma crise sanitária junto com uma crise econômica? Vamos começar pelo Miguel? Claro, Vitor. Eu acho que a evidência é muito óbvia. Esta crise lida com a saúde pública, não é? A outra era uma crise financeira. Esta lida com a nossa saúde, com a saúde de todos nós, das nossas famílias, das nossas pessoas, as pessoas que trabalham nas nossas empresas. E isso faz a diferença da noite para o dia, não é? É uma diferença muito grande. Aliás, isso levou-nos, no nosso caso, o caso da EDP, a colocar essa como a primeira prioridade, é proteger as pessoas, não é? E obviamente, depois, em segunda instância, proteger a empresa. E, em terceiro lugar, ajudar a sociedade. Foram essas as três prioridades que nós colocámos na gestão desta crise. Mas, obviamente, acho que as duas crises têm, enfim, um reflexo financeiro, naturalmente, mas uma afeta-nos a todos como sociedade, afeta a saúde pública, a outra tinha um impacto na saúde pública mais induzido, mais indireto, não é? Naturalmente que numa segunda instância, as famílias afetadas por essa crise também poderiam ter alguma consequência, mas acho que esta é mais séria ainda. Se você pensa em estilo de liderança, essa crise pede um repensar maior do que a de 2008? No estilo da liderança? Eu acho que esta crise faz-nos repensar o nosso modo de vida, faz-nos repensar a nós, líderes empresariais, também o papel das nossas organizações no equilíbrio global do mundo. Nós, em particular, na nossa empresa, estamos a reavivar uma discussão, um debate sobre aquilo que estamos a chamar uma nova ética para a vida na Terra, não é? Ou seja, é preciso ter consciência que esta crise é uma crise de ordem sanitária, mas que resulta em grande medida da intervenção do homem no meio ambiente. Portanto, isto leva-nos a uma realidade que é muito mais profunda do que simplesmente esta pandemia. Aliás, há uma charge muito interessante que mostra dois médicos que olham para aquelas curvas da pandemia e dizem que depois disto passar está tudo controlado. E depois vem uma onda atrás, uma onda grande, uma onda gigante, que é a onda do climate change. E portanto, eu acho que esta crise nos faz repensar essa questão da sustentabilidade e nós, em particular, estamos a fazer uma reflexão muito profunda na perspectiva de, quando voltarmos, não ser um novo normal. Nós não queremos um novo normal. Nós gostaríamos de um grande recomeço. Um recomeço de repensar políticas, repensar a forma como as empresas, as organizações interagem com a sociedade e com o meio ambiente. Portanto, claramente, esta crise exige, para além daquilo que uma crise normal com reflexos financeiros tem, não é?
que no fundo temos que proteger o caixa da empresa, temos que lidar com todas essas dimensões económicas e financeiras. Acho que há uma dimensão mais profunda, estratégica, que é de ir à substância, ao substrato da nossa sociedade, dos nossos hábitos, daquilo que nós fazemos, daquilo que são os objetivos de crescimento ilimitado que nós temos hoje no mundo estabelecidos e que estão... eu depois posso, se vocês quiserem entrar um pouco nisso, acho que temos estudado muito esse assunto, posso falar um pouco mais sobre isso, mas queria já passar a palavra para o Adrian. Temos que, efetivamente, fazer um reset, não é? Um grande reset. Repensar a vida, fazer um reset, um reboot, se quisermos usar aqui uma palavra também mais adequada aqui ao nosso contexto tecnológico, um reboot e recomeçar. É óbvio que isto é utópico, sabemos que isto é difícil de fazer, mas acho que essa utopia também é aquela que nos leva a avançar, não é? A utopia acaba por nos empurrar para a frente. E, portanto, nós temos essa utopia de poder fazer aqui uma paragem e, no recomeço, recomeçar de forma diferente. Não, com certeza, a gente vai discutir, inclusive, isso mais para frente, tanto a volta, os planos de volta, os desafios dessa reconstrução aí, esse reboot que você fala, não só como empresa, mas como sociedade mesmo. Adrian, você vê esse mesmo desafio para a liderança que o Miguel citou aqui? A gente falou do estilo de liderança, falou da diferença de liderar em uma crise como a de 2008, que foi uma crise muito mais financeira, né, do mercado financeiro e depois reverberou para outros setores, e agora é uma crise que começa como uma crise sanitária, vem para o econômico e gera todo esse rebuliço na sociedade. Qual que é a sua posição em relação a isso? Não, acho que concordo totalmente com o Miguel, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que rever a nossa posição como ser humano dentro do planeta, né? E eu acho que essa crise vem também para ajudar a gente a repensar as relações humanas, né? Então, como que a gente se relaciona não só com o nosso meio ambiente, mas com as pessoas, né? Com os nossos liderados, nossos pares, nossos superiores. Então, isso que o Miguel falou, né? De fazer esse reboot, eu acho que também está muito ligado num estilo de gestão que a gente já vem acostumado a ser empregado nas empresas por um longo tempo, né? Então, é uma gestão muito visual, as pessoas presencialmente nos lugares, para a gente ter um modelo de comando e controle muito forte, né? E quando a gente sai desse modelo e vai para uma rede responsiva, com ambientes colaborativos, onde a informação tem menos filtro para chegar lá na ponta, né? Alguns gestores sentem essa perda de controle da informação muito forte. Então, é um trabalho grande de mudança de comportamento que os gestores vão ter que ter nesse período e incorporar esse comportamento para o período futuro. A gente não sabe qual vai ser exatamente o novo normal. Então, já é alguma coisa que a gente já tem que se acostumar e saber lidar com essas mudanças futuras é uma competência-chave para o líder do futuro. Não, com certeza. Vocês dois já estão citando a questão do novo normal. Eu já vou entrar na pergunta sobre isso, que fala um pouco sobre o planejamento da volta, porque assim, aqui no Brasil a gente passa aí de mais de 2 meses de confinamento, tem um plano anunciado aqui recentemente pelo governador de São Paulo para fazer uma volta escalonada, aí o que ele chama de volta responsável, e muitas empresas já estavam desenhando ou estão desenhando seus projetos de volta, algumas prevendo o trabalho remoto aí mais ampliado. A própria XP falou que até o final do ano está todo mundo em trabalho remoto, não tem uma volta antes disso, mas de qualquer forma, seja quem já optou pelo trabalho remoto até o final do ano ou quem está desenhando o modelo de volta, a gente sabe que não vai ser como antes. Tem uma série de protocolos que vão ser adotados, seja de higiene, de segurança, tem a questão das fases, e isso também é um desafio para a liderança, porque ao mesmo tempo que a liderança no início da crise teve que se adaptar a praticamente 100% da força de trabalho em casa, seja todos os níveis de liderança e os seus liderados, e agora a gente vem para um ambiente que provavelmente vai ser híbrido, mas não o híbrido que a gente tinha acostumado, que eu sempre brinco nas lives que eu faço, o pessoal falava que tinha política de home office, um dia por semana, mas se a pessoa saía, ficava meio de rabo de olho, será que vai trabalhar mesmo? E agora vem uma coisa até mais forte, não só de um dia por semana, mas de 2 a 3 dias, ou toda semana, e você vai revezando a força de trabalho, a gente não sabe muito bem qual modelo vai ser vigente. Como isso desafia ainda mais a liderança, e como que a gente trabalha engajamento e cultura num ambiente desse, que vai ter parte da empresa num horário, parte em outra, parte em casa, parte no escritório? Como que você vê isso, Miguel? E depois eu queria trazer o Adrian, falando inclusive como a tecnologia apoia nesse ambiente híbrido, porque a tecnologia salvou lá no começo, mas eu acho que agora ela vai ter um papel
papel ainda mais importante, que vai ser repensado também como ela vai ser utilizada nessa volta. Miguel, eu sei que lá em Portugal já tem um plano de volta, eu sei que você está discutindo isso aqui também, então traz a sua experiência e como que você pensa o engajamento e a cultura na volta. Nós, como é óbvio, esta volta não vai ser de maneira nenhuma parecida com nada do que nós conhecemos antes de ir para casa, não é? E você trouxe aqui a questão de Portugal. De facto, nós em Portugal já estamos a regressar ao escritório, as pessoas já estão a poder regressar ao escritório de forma voluntária, estamos a colocar de forma voluntária, ou seja, não estamos impondo. Obviamente que as medidas de segurança de caráter sanitário hoje acabam por resultar num distanciamento, no caso de Portugal, que está sendo assumido, são 2 metros mínimo, o que significa que você não consegue ter uma carga, não consegue ter uma presença física no escritório de mais de 20% da sua equipa, porque os espaços não comportam, e, portanto, é uma situação bastante particular em que você basicamente vai ter 80% do escritório vazio, não é? E tem 20% do escritório com uma equipa limitada. Portanto, o que nós estamos estudando e estamos fazendo um projeto estratégico para organizar esse novo modelo de trabalho é precisamente como é que se faz esse novo modelo em que uma parte, como você chamou, um modelo híbrido, não é? Uma parte da equipe está no escritório, uma parte da equipe está em casa, a maior parte da equipe está em casa, e como é que se consegue continuar a manter a coesão da empresa e a criação da cultura. Obviamente há muitas opiniões contrastantes. Eu ontem li à noite um texto do New Yorker, e a visão daquele texto era de facto, as interações humanas não têm nenhum equivalente, não têm nenhuma equivalência nas interações como nós estamos a fazer aqui, digitais, não é? Portanto, não há nada que substitua a interação humana e a presença física num escritório para fazer muitas vezes alguma tarefa que acaba por não ser programada, que surge naquele contacto fortuito das pessoas que se cruzam no escritório, que se reúnem rapidamente, que têm uma conversa no café, e portanto, essas interações mais, diria, menos programadas e que são muito importantes na vida de uma empresa e para a criação da cultura, etc., não se consegue fazer pela via digital. Portanto, eu hoje acho que nós vamos efetivamente evoluir para um modelo, Vítor, que há de ser um modelo híbrido, em que o escritório ou um espaço equivalente, nós hoje estamos muito ouvindo falar, e acho que o Adrian vem de uma multinacional que está muito avançada nestas coisas, mas nós estamos muito ouvindo falar que o escritório se vai converter num espaço de relacionamento. Deixou de ser um espaço de trabalho, é um espaço para as pessoas se relacionarem, para poderem continuar a ter contacto físico, porque grande parte do seu trabalho vai ser feito em casa ou vai ser feito de forma remota noutros espaços. E, portanto, pode não ser um modelo do escritório centralizado, onde todo mundo vai de manhã, commuting entre a periferia e o centro, sobrecarregando as regiões, enfim, da cidade onde os escritórios estão implantados. Pode não ser mais esse modelo, mas efetivamente alguma coisa será, de ter algum espaço físico, não é? Nós, só um parênteses, antes de passar a palavra ao Adrian, estamos estudando aqui no caso do Brasil, temos instalações no interior, aqui na cidade de São Paulo, a nossa sede principal está na cidade de São Paulo, e estamos estudando a possibilidade de reduzir o espaço nessas instalações. Temos 2 edifícios, e estamos pensando em estudar reduzir pelo menos em 50% o espaço que nós temos em São Paulo. Primeiro porque ficar um ano e meio, 2, não sabemos, com 80% do espaço vazio é ineficiente. Nós achamos que numa região cara, onde o metro quadrado é oneroso, ter 80% do escritório vazio não é uma medida racional, economicamente racional. E estamos pensando em criar outras alternativas, outros espaços, fora de São Paulo, eventualmente, 1 hora de caminho, meia hora de caminho, onde as pessoas se possam reunir, mas num ambiente muito mais, digamos, centrado na natureza, sem as complexidades do centro da cidade, e onde seja um espaço para relacionamento. Um espaço para relacionamento, para poder fazer algum trabalho que tem que ser presencial, etc. Portanto, eu acho que esta crise é muito auspiciosa no sentido em que nos vai permitir mudar o mindset completamente e agarrar uma folha em branco e desenhar uma nova forma de trabalhar. Isso é que eu acho que
não fossem as fatalidades que esta crise está trazendo. Eu acho que o wake-up call que ela está trazendo, que é, atenção, estamos fazendo um dano à natureza que pode ser irreversível. E segundo, é possível trabalhar de uma forma diferente, que todos nós tínhamos preconceito, e o home office, etc. Nós íamos fazer um piloto de home office, imagine, Vítor, um dia por semana, em algumas áreas da empresa. Era o nosso piloto, íamos fazer um piloto de um dia por semana, em algumas áreas da empresa. E em 15 dias, temos a empresa toda, não a parte operacional, mas a parte de escritório, temos a empresa toda em casa, 96% das pessoas estão em casa. Portanto, esse piloto que nós fazíamos a medo, não é? Com algum preconceito, de repente transformou-se numa nova realidade. Isso eu acho que é positivo, porque vai nos permitir repensar tudo, não é? De raiz. Não, com certeza. E você citou aí, você usou a palavra fortuito, né, o contato fortuito. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a espontaneidade, né, das falas, principalmente em empresas que vivem muito de criatividade ou trabalham enfim, com qualquer outra coisa que precise desse contato e realmente você acaba perdendo. Porque hoje, provavelmente, eu fale mais com os meus colegas da IT Media, por exemplo, mas são conversas programadas. As N conversas que eu tinha ou alguém chegar na minha mesa, olha, pensei nisso, ou eu mesmo, eu fico pensando em coisas toda hora, eu sempre tenho meu caderninho aqui, porque as minhas ideias eu vou anotando para não esquecer depois e vou levando isso adiante, então essa espontaneidade se perde muito. Adrian, nessa volta, tem o desafio da liderança de lidar com esse ambiente híbrido e tem o desafio também da espontaneidade ou da conversa fortuita, como o Miguel falou. Como que a tecnologia ajuda a gente nesse sentido e qual que é o que você tem visto aí no mercado, né, para a gente, em termos de modelo mesmo do que deve acontecer nas empresas que estão planejando essa volta? Não, legal. Achei muito legal o Miguel comentando, né, dos pilotos que foram feitos de trabalho remoto e acompanhei muitas empresas fazendo isso, né? Eu acho que a grande preocupação que a liderança tinha era como conseguimos monitorar de forma eficiente o trabalho remoto e saber se as pessoas estão produzindo em casa o que a gente sabe que elas vão produzir aqui no escritório, né? Então, eu acho que a tecnologia ajudou muito nesse sentido. Então, dentro da suíte Microsoft, a gente tem ferramentas que permitem esse monitoramento, como o My Analytics, um monitoramento individual. Então, a pessoa recebe um relatório, vê quanto tempo ela está colaborando, quanto tempo ela está focando, minha rede de contatos, e com isso ela mesmo consegue se programar, né, e saber, antes eu conversava todo dia com essa pessoa que estava aqui, tomava café todo dia com ela, e essa semana eu não conversei com essa pessoa. Então, você consegue deixar, inclusive, tarefas assignadas para você manter esse contato. Então, eu acredito que o contato pessoal não é substituível, né, através da tecnologia. O ser humano foi criado assim, então é uma mudança de hábito muito grande que vai demorar para a gente se acostumar a isso, né? Mas eu vejo um lado bem positivo, não só da gente poder monitorar, cada um monitorar o seu trabalho, mas a gente monitorar a organização, quem está tendo mais dificuldade com o uso da ferramenta, por exemplo, que a gente precisa apoiar mais, como a gente está colaborando com o fornecedor externo, interno, como as áreas estão se relacionando. Então, essa visão eu acho que é bem interessante para dar não só o conforto para os gestores que as coisas estão andando bem, né, e a gente consegue visualizar isso, mas também propiciar para o indivíduo que ele consiga gerenciar o seu trabalho de forma bem estruturada, sabendo onde gastar melhor o seu tempo, né? E eu só queria fazer um adendo, né, que vamos colocar nossa pessoalmente, né, nossa experiência pessoal com família, por exemplo, né? A gente visitava os pais, né? Eu moro, por exemplo, longe dos meus pais, não visito tanto eles quanto eu gostaria, mas com essa situação eu tenho falado bastante com eles via telefone, fazendo videoconferências, e são coisas que, se você falar 5, 10 anos atrás, eram impensáveis para muitos pais aí, né? Então, graças a Deus, estou conseguindo manter esse contato próximo com eles, com vários amigos também. Então, acho que a tecnologia possibilita essa alternativa para a gente estar menos só, né, nesse momento de isolamento, mas com certeza não substitui esse encontro pessoal. A gente vai ainda demorar um tempo para se acostumar com essa nova modalidade.
Não, com certeza. Já que a gente falou um pouco de tecnologia, falou dessa questão híbrida, desde o início dessa crise, a gente até fez uma pesquisa com uns 150 CIOs, mostrando como o CIO ganhou uma relevância diferente no meio de tudo isso, porque muitas empresas estavam preparadas, tinham todo um processo de tecnologia, muitas empresas tiveram que adaptar-se rapidamente a essa nova realidade, dependendo muito de tecnologia para que as coisas continuassem andando. Chamou muita atenção, por exemplo, que 1/5 das empresas não tinham planos de continuidade de negócios, não tinham planos de disaster recovery, uma série de outras coisas. Muitas empresas tiveram que implantar, por exemplo, 2.000 VPNs do dia para a noite, porque ninguém praticamente tinha VPN na empresa para acessar sistemas de forma segura. E o que de fato a gente tirou disso é que a tecnologia ela ganhou um destaque e passou a ser percebida de uma forma muito diferente por todos os níveis da liderança. Isso veio para ficar, os líderes vão estar mais atentos à tecnologia, aos benefícios que ela pode trazer e à transformação que essa tecnologia pode propiciar ao negócio. Eu queria começar com o Miguel de novo. O Miguel ele já tinha uma proximidade grande com tecnologia, tinha até essa questão de digitalização responsável que você bate muito, até pelos projetos de robotização de alguns processos lá na EDP. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência e contasse se ela ajudou ou não nesse momento de início da pandemia. E o Adrian, depois eu passo para ele e faço um complemento aí na pergunta. Ótima pergunta, Vitor. Nós, obviamente, você conhece, aliás, a IT Media tem sido um dos grandes apoiadores, o Adelson, o presidente da IT Media, é o presidente também do Movimento Brasil Digital, não é? E acho que isso tem sido um esforço, e acho que tem engajado, a própria Microsoft também faz parte desse movimento. Primeiro a Paula, agora a Tânia, e têm estado envolvidas nesse processo. E eu acho que, efetivamente, a tecnologia é um enabler que é incontornável hoje para o mundo dos negócios e para qualquer indústria, não é? Acho que nenhum de nós tem essa dúvida. Nós vimos muito a tecnologia como um enabler de otimização de processos, de criação de um link mais fácil com o mercado, com o cliente final, de relacionamento até com os próprios colaboradores. Toda a experiência do colaborador pode ser repensada do ponto de vista digital, toda a experiência dos canais pode ser repensada do ponto de vista digital. Enfim, há um mundo de transformações e nós estamos embarcados nessa transformação digital. O que eu acho que esta crise veio acelerar foi a adoção universal e irrestrita de ferramentas digitais, não de ferramentas que venham transformar muito, digamos, a forma de trabalhar. Essas ferramentas já existiam, não é? Mas a massificação e a adoção massiva dessas ferramentas. Isso acho que, aliás, há uma charge também muito interessante que pergunta quem é que foi o responsável da aceleração digital na sua empresa, o CEO, o CIO ou o coronavírus, não é? E é óbvio, o coronavírus obrigou-nos a isso. Estamos todos embarcados agora com a utilização destas ferramentas de comunicação, de trabalho, de organização de trabalho, etc., que acho que é uma grande conquista deste reset que vamos ter que fazer. Não, com certeza. Adrian, você tem essa percepção de que os líderes começaram a olhar a tecnologia de uma forma diferente, não só pelo fato de terem necessitado dela lá no começo, e o CIO está aí super presente nos comitês de crise, muitas vezes até participando da tomada de decisão mesmo para liderar para que lado seguir, ou isso é uma coisa pontual? O que você vê aí nesse caminho? Não, Vitor, eu acho que eu vejo os CIOs cada vez com uma participação mais importante nas empresas, né, sendo mais parceiros de negócio. Então, sempre foi vista como uma área de apoio ao negócio, mas agora cada vez ganhando mais relevância, sendo uma área estratégica do negócio, né, que auxilia muito na tomada de decisão. E, inclusive, eu tive uma conversa essa semana, né, e uma pessoa de uma empresa me comentando que as reuniões do conselho estavam todas sendo feitas no Teams, né? E eles tiveram uma experiência tão legal que mesmo se voltar à normalidade, eles vão manter as reuniões do conselho no Teams. Então, eles tiveram uma percepção positiva, né, quando tiveram a experiência, entenderam que esse é o único caminho possível no momento, mas se a experiência foi tão relevante para eles que eles estão empenhados em continuar usando a
tecnologia no futuro, né? Então, acho que o CIO, obviamente, trazendo todo esse conhecimento, habilitando a tecnologia para as áreas de negócio, está cada vez se tornando um parceiro mais estratégico, né? E a tecnologia, eu estou vendo ela sendo muito bem recebida, né, pelos executivos nesse momento de crise também. Muito legal. Vou partir para umas perguntas da audiência. O pessoal está mandando bastante pergunta aqui, senão depois eu não tenho tempo de aproveitar, daí as pessoas vão ficar bravas comigo. O Marcos Gomes, desculpa, ele mandou a pergunta que é a seguinte: a crise tem como prioridade a sobrevivência, a característica que ele vê nessa crise, mas terá muitos fechamentos de empresas, inclusive de escolas particulares, do universo da qual eu faço parte. Qual o reflexo disso para o mercado? Vocês acreditam num restabelecimento aí econômico diante dessa crise, principalmente nesses setores que provavelmente serão mais afetados? Alguém quer pegar essa pergunta? Posso pegar, mas dar aqui ao Adriano agora para começar, para não começar sempre por mim. Não, tranquilo, acho que sim, né, a gente vai sofrer um impacto econômico considerável em diversos segmentos, né, e educação, eu tenho acompanhado muitos setores de educação se reinventando, né, tendo a oportunidade de se reinventar. Então, tenho uma filha de 9 anos, vejo como estão sendo as aulas dela, né, ela estuda também numa escola particular, os professores correndo como loucos para readaptar o conteúdo para um ambiente virtual. Então, eu acho que entendendo, né, que vai acontecer essa restrição no mercado, eu acho que é uma oportunidade para o profissional se reinventar também, aprender essas novas tecnologias, como utilizar isso ao seu favor, e eu acho que no futuro próximo, até como o Miguel estava comentando, vai ter que ter um distanciamento social grande, uma sala de aula não vai ser a mesma sala de aula que era antes dessa crise, então como que vai ser essa nova sala de aula? Né? Como que vai ser o novo modelo educacional das nossas crianças daqui para frente? Isso aí vai ter que ser repensado também como impacto dessa crise, ao meu ver. Eu concordo com o Adriano, eu acho que alguns setores vão ser mais afetados, outros setores vão ser beneficiados por esta crise. Nós vemos alguns setores que estão prosperando muito, outros setores, como é o caso da aviação, por exemplo, a aviação comercial, muito afetados. Acho que no caso da educação a necessidade não diminuiu, a necessidade de educação continua, não é? A demanda continua, e eu concordo com o Adriano, tem que ser, no fundo, repensado o modelo, como é que essa educação vai ser entregue, não é? Como é que vai ser essa interação das escolas, dos professores, do universo académico com os alunos. E acho que enquanto não houver uma vacina, que é a probabilidade maior nos próximos, diria, 8 meses, 1 ano, talvez até mais, não sabemos ainda, vamos estar muito condicionados. Isso significa, conforme o Adriano também já comentou, que o modelo de educação na sala de aula tradicional, acho que tem que ser, pelo menos por agora, tem que ser repensado. É inevitável que temos que repensar esse modelo. Eu também tenho 3 filhos que estão em idade escolar, e há 2 meses, enfim, estão tendo aulas digitais, aulas, enfim, pela net. Tenho um filho que vai sair da universidade, vai começar a trabalhar. O primeiro estágio dele, que seria um estágio, enfim, numa cidade europeia, talvez não se possa fazer presencialmente, talvez tenha que ser feito à distância, e a empresa é capaz de optar por manter as pessoas, os estagiários, nas suas casas. Portanto, tudo isto é uma alteração de circunstâncias, acho que temos que nos adaptar e no caso da educação, é inevitável também que o aconteça. Você bem lembrou bastante. Enquanto não tiver uma vacina, tudo que tem um pouco de aglomeração vai ter que ser repensado muito, porque a gente não sabe se vai ter segunda onda ou não de contaminação, então isso tem que ser muito observado. E vocês estão falando de universo de escola particular. Imagina escola pública, tem que ter 50 alunos numa sala de aula com estrutura precária. Então a gente vai ver muito debate ainda nesse setor da educação. Eu vou passar para a segunda pergunta. O Flávio Cardoso Silveira, ele traz a questão do relacionamento. A gente falou um pouquinho no começo da nossa conversa de como ficaria aí o relacionamento das pessoas. O Miguel falou do contato fortuito, mas ele queria saber a opinião de vocês o seguinte: após a pandemia, como ficará o relacionamento das pessoas com o Estado, com as empresas e com a sociedade? Que ideia que vocês têm visto aí, ou de experiência, ou de estudos que vocês têm tido acesso,
que tem tido de tendência sobre relacionamento entre essas três esferas, pessoas e as três esferas? Acho que é uma questão bastante interessante entendermos como é que vamos reacordar desta crise, não é? Efetivamente, eu acho que este momento de isolamento, obviamente que não nos permite ter um contacto pessoal com as pessoas de quem gostamos e que estão à nossa volta, não é? Numa primeira instância, falando primeiro no primeiro círculo, não é? E obviamente estamos todos ansiosos para poder voltar a ter esse contacto com as nossas famílias, esse contacto possivelmente com as pessoas de risco, os nossos pais, os nossos avós, os que ainda estão vivos, não é? Esse contacto vai ter que ser repensado, porque, mais uma vez, enquanto não houver a famigerada vacina, não acho que seja possível retomar esse contacto de uma forma normal. Vamos ter que continuar condicionados de alguma maneira, mesmo quando a pandemia decrescer na sua intensidade. Mas uma coisa interessante que eu sinto é que este momento também nos leva a repensar um pouco esses relacionamentos, a valorizar ainda mais esses relacionamentos com as pessoas mais próximas, com as nossas famílias, e a ter algum tempo, talvez quando nós andávamos naquela correria do escritório e do trânsito, do dia-a-dia, etc., algum tempo para pegar no telefone, para fazer uma ligação, para saber como é que as pessoas estão, etc. E, portanto, acho que perdemos, por um lado, proximidade física, ganhamos, por outro, talvez, um pouco mais de disponibilidade para dedicarmos algum tempo às pessoas que podem estar até neste momento até a sofrer mais com o isolamento. Acho que no caso das pessoas de mais idade, isso é ainda mais premente, não é? Porque são pessoas que estão, muitas vezes, isoladas e que precisam de apoio, etc. E, portanto, eu acho que isso é muito, enfim, é uma realidade muito pesada, não é? Com as outras esferas, eu acho que com as outras esferas, nomeadamente com o Estado, etc., eu acho que o que isto vem trazer é uma aceleração da digitalização. Tudo vai ter que ter um reflexo digital. Todos os serviços, todos os contactos vão ter que ser possíveis de fazer de maneira digital. E, portanto, os serviços públicos, os serviços do Estado, tudo isso, tudo que não implica o contacto físico, como é o caso de uma prestação de serviço de saúde, por exemplo, tem que ter um canal digital. Mas mesmo na saúde, e eu na minha empresa, na EDP, tenho a responsabilidade por cuidar dessa área da saúde, né? Da saúde dos colaboradores, globalmente, não aqui no Brasil só, mas globalmente na EDP, e nós estamos a pensar precisamente nos modelos de telemedicina para poder chegar às pessoas sem envolver a deslocação a um centro de saúde ou um serviço médico presencial, não é? Portanto, no fundo, o que eu acho que esta crise veio acentuar é a necessidade de nós termos sempre uma solução digital para esses contactos. O que eu acho que é uma evolução para a sociedade, acho que é uma evolução positiva. Sim, pegando o gancho, Miguel, uma das coisas que estava me preocupando nesse momento de crise, né, era como os trabalhadores informais, né, como o governo vai reconhecer uma pessoa que é um trabalhador informal para poder prestar essa ajuda. Então, na hora que o pessoal se cadastra, a gente descobre que muita gente é invisível ainda para o Estado, né? Então, como a gente pode trazer esse pessoal para uma digitalização, ter um cadastro dessas pessoas para poder ser mais eficiente nas ações do setor público? Então, concordo 100% que vai acelerar essa digitalização e como impacto direto, vai beneficiar essas pessoas que mais precisam, apesar de muitos deles não terem celular, acesso nem à água, luz, né, saneamento básico, mas a gente precisa saber que essas pessoas existem para o Estado poder assistir eles de uma forma mais assertiva, né? Então, essa diferenciação, acredito que tem que caminhar um pouco mais rápido também, mas é uma tendência que eu acredito que vai vir para ficar também. Muito bom, muito bom. O Marcelo Braga mandou uma pergunta para você, Miguel. Ele quer saber o seguinte: como você imagina que será a avaliação dos profissionais em home office quantitativa e de forma qualitativa? E se a distância física dos gestores será suprida de alguma maneira? Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Acho que nós temos de ter a noção que todos os processos de recursos humanos têm que ser adaptados a esta nova realidade. Acho que o temor
que existe, eu acho que ainda existe de alguma maneira, não é? O temor de que as pessoas em home office vão ser menos produtivas, vão estar distraídas com outras atividades que não são as atividades da empresa. Eu acho que esse temor, de alguma maneira, este período mostrou que a maior parte das pessoas, é óbvio que há sempre exceções, não tínhamos dúvidas, há sempre as pessoas que aproveitando-se deste momento, não têm o comportamento correto, mas essas exceções existem em tudo no mundo. E, portanto, acho que não podemos programar as nossas empresas, os nossos processos para lidar só com essas pequenas exceções. Mas o que é facto, a maior parte das pessoas, nós fizemos um inquérito, uma pesquisa interna na empresa, mais de 80% das pessoas valoriza estar em casa e poder trabalhar em teletrabalho. Mais de 90% das pessoas que responderam acham que não foram afetadas na sua produtividade, não é? Portanto, a produtividade manteve-se. E, portanto, eu acho que os sistemas de avaliação vão caminhar mais para medir por um lado, se nós quisermos, na parte quantitativa, se quisermos, mais para medir os resultados do que as atividades, ou seja, o esforço que cada um coloca não é o elemento fundamental, o elemento fundamental é o resultado final, por um lado, e depois eu acho que há outra dimensão que para as empresas é muito importante, uma empresa como a Microsoft, como a EDP, valoriza muito isso, com certeza, que é a dimensão da cultura. E, portanto, são as pessoas que têm a atitude certa, que têm o comportamento certo, que têm os valores certos, e isso não se, quer dizer, é independente se está presencial, se não está presencial. Acho que de alguma maneira, quer dizer, esse elemento mais soft, não é? Os soft skills e a atitude, a postura, o engajamento, a forma como está envolvido na transformação da empresa, isso acho que é algo que as empresas valorizam muito e, portanto, tem que fazer parte também desse mecanismo de avaliação. Avaliações que são cada vez mais contínuas, que deixam de ter aquele modelo tradicional de fazer uma vez por ano, são avaliações que têm que ser de feedback contínuo, de uma forma recorrente, envolver as pessoas num diálogo contínuo de análise, de recomendação, de conselho, e é isso que as pessoas hoje querem, é isso que as gerações mais novas querem, não é? Não querem simplesmente um momento no ano em que me sento com o meu gestor, faço uma ficha e preenchemos uma ficha e temos um número depois no final. Não é isso que as pessoas querem um diálogo, querem um debate. E eu acho que isso é muito importante também nesta virada, não é? Nesta virada de chave, adaptarmos esses modelos de avaliação de desempenho àquilo que é a nova realidade de trabalho e das novas gerações também. Citou 2 pontos aí super importantes, a cultura e os valores das pessoas, né? E isso é fundamental. Muito provavelmente, quem não é produtivo em casa já não era produtivo no escritório e conseguia se esconder de alguma forma. Obviamente, tem raras exceções, tem pessoas que realmente têm uma dificuldade maior de concentração quando está sozinho, tal, por conta da falta de espontaneidade, mas quem não trabalha, quem tem uma queda muito brusca, é porque não estava sendo medido adequadamente e já burlava aí o sistema de alguma forma para não ser produtivo internamente. Ô, Adrian, no comecinho você até falou de algumas métricas de como mensurar essa questão da produtividade, tudo. Você tem algum exemplo prático de algum cliente que você possa mencionar? Obviamente sem expor o cliente, mas de como funcionou isso? Não, lógico, tenho algumas histórias, né? Mas eu acho que o que foi importante nos clientes que eu tive a oportunidade de trabalhar é eles terem acesso, primeira coisa, às informações, né, aos dados, para daí poder trazer os insights corretos e entender como as pessoas estavam trabalhando, como estava sendo a produtividade. Eu gostei muito da fala do Miguel, falando assim, a gente precisa criar o processo para todos, né, e não pensar nas exceções, porque essas exceções elas vão aparecendo, né? A organização naturalmente vai mostrando, né? É só você tirar um pouquinho a água do poço que quando ela começa a descer vai aparecendo os espetos, né? Então a gente consegue identificar isso. Então eu acredito que a organização naturalmente exclui o comportamento que não é desejado, mas as tecnologias com certeza ajudam a gente a medir não só numa forma, né, porque a gente é muito acostumado a fazer pesquisas, né, então pesquisa é percepção do usuário, e aí quando a gente tem os dados, contra fatos não há argumentos, né, então o cara que era muito bom de conversa na pesquisa podia ter um pitch muito bom, quando a gente mostra na prática
como ele está trabalhando, quanto ele está colaborando, a gente vê que, na verdade, era muita conversa e pouco resultado. Então, focar no outcome, como o Miguel falou, né? Isso que eu acho que é o momento de desapego do gestor, né? Eu não quero cobrar atividade, eu quero cobrar o resultado. Então, é uma mudança de mindset e os gestores têm que estar claro e entender e refazer os acordos de trabalho com a sua equipe. Tem gente que, pô, tem um filho pequeno, eu preciso fazer almoço, preciso fazer jantar, preciso limpar a casa. Tem um monte de coisa que está envolvida aqui, que não é vou continuar 8 horas direto aqui, como eu fazia no escritório anteriormente. Então, temos que renegociar aí os nossos horários. Pô, de manhã cedo eu não vou conseguir entrar na nossa reunião às 8, será que a gente pode remarcar para as 9? E ter essa empatia com o próximo, porque o seu funcionário está passando o mesmo que você está passando na sua casa. Então, vamos entender o lado do outro para que a gente possa juntos, né, sair dessa ou trabalhar nessa nova forma de forma muito mais produtiva. Não, com certeza. A gente começou falando sobre o perfil dessa crise, a diferença de uma crise econômica como a de 2008, falamos sobre o planejamento da volta e o modelo híbrido que poderia acontecer, passamos aí por algumas métricas, as perguntas que as pessoas trouxeram, mas no comecinho o Miguel falou da necessidade de um reboot, como sociedade, como empresa, e a gente vê aí que muitas empresas elas vão precisar se reinventar, até no seu modelo de negócio ou no seu produto. Na pesquisa que a gente fez com o CIO, que eu mencionei anteriormente, quase 60% dos CIOs disseram que entre as prioridades agora para o início da retomada estava a digitalização do portfólio, porque eles não estavam preparados para atender num novo momento. Tinha aí uma digitalização prevista nos próximos 3 anos, mas ela foi totalmente antecipada. O Miguel também trouxe isso, a gente tem discutido bastante esse assunto no Movimento Brasil Digital, mas de fato tem aí uma reinvenção generalizada, seja no modelo de gestão, no modelo de negócio ou na oferta de produto. Que tipo de líder vai sair do outro lado, tendo em vista essa necessidade de reboot do modelo de negócio, da forma de gestão, de governança e da relação com a sociedade? Miguel. Eu acho que enfim, esta é uma conversa que nos levava aqui a tarde toda. É muito motivante esta conversa. Acho que primeiro a liderança no momento de crise tem que ser a voz da esperança, a voz da energia positiva, a voz da fé, a energia que impulsiona a organização nos momentos em que a organização se pode sentir até um pouco mais afetada, um pouco mais impactada. Portanto, eu acho que o líder, que é um catalisador dessa energia, acho que é fundamental neste momento de crise, não é? Alguém que consegue injetar essa energia na sua organização. Acho que isso é fundamental. Depois você focou muito bem, Vítor. Acho que a questão da adaptabilidade é muito importante. Ou seja, nós já chegámos à conclusão, todos, que o mundo vai ser diferente depois de acabar esta pandemia. Vai ser diferente, inevitavelmente. E, portanto, isso exige uma cabeça capaz de mudar o modelo em que nós operamos, o modelo mental, mudar o modelo de negócio, ser capaz de repensar, digamos, a estrutura, os fundamentos do negócio e adaptá-los às novas necessidades. No meio disto tudo, aparecem oportunidades e, portanto, o líder tem que ser um líder visionário, tem que ser um líder que tem um radar aberto para aquilo que são as novas oportunidades que o mercado está colocando. Acho que isso não pode, de maneira nenhuma, escapar, não é? Acho que tem que ser um líder com o ouvido aberto para as questões da ciência, por um lado, porque vimos muito bem nesta crise que a falta de informação deixou todo mundo despreparado. Não sei se vocês tiveram consciência, em Davos 2020, estamos a falar de janeiro de 2020, não é 2010 nem de 2000, janeiro de 2020, há 4 meses atrás, 5 meses atrás, a questão da pandemia não aparecia em nenhuma dos top 10, dos 10 temas mais votados pelos líderes mundiais, os líderes mais importantes, mais responsáveis, com mais responsabilidade, com mais poder no mundo. Nenhum deles identificava as pandemias ou as doenças infecciosas como um evento de maior impacto, ou de impacto mais provável. Aparecia em décimo lugar na lista do impacto, mas na lista da probabilidade nem aparecia nos 10 mais. Portanto, vocês vejam, o mundo inteiro enganado, não é? Havendo ciência, já há ciência para que nos fala sobre isto. O próprio David Wallace Wells, que escreveu Terra Inabitável, não é? Diz-nos que há
com o aquecimento global vão aparecer as pragas do aquecimento. Isto é um livro de 2018, 2019, já se falava das pragas do aquecimento. Portanto, isto não é uma coisa desconhecida, mas os gestores, as autoridades, os políticos, etc., desconectados da realidade, desconectados da ciência, não é? Portanto, eu acho que, por um lado, essa conexão à ciência é muito importante e, por outro lado, a conexão ao humanismo. Como é que pode uma sociedade como a americana, ou como a sociedade britânica, ou qualquer país da Europa, são países que nós sabemos que têm condições económicas muito boas, como é que pode que esses sistemas de saúde tenham sido completamente bypassados, tenham sido completamente surpreendidos por uma pandemia destas? Como é que pode a maior potência do mundo não ter respiradores para as suas pessoas? Como é que pode isto? É impossível no século XXI. Portanto, este sentido da preservação da vida, a vida como essencial, este sentido humanista, não é? Que até está na Agenda 2030 do Acordo de Paris, não é? Não podemos deixar ninguém para trás. Este é um momento em que a gente tem que trazer todo mundo, não há, ninguém pode ficar para trás. E, portanto, esse sentido humanista, eu acho que tem que estar também nesta nova liderança, não é? Portanto, juntando ciência e humanismo, acho que é fundamental para os dias que vêm pela frente. Não, com certeza é fundamental. Você citou o livro. Tem um livro também que chama Spillover. Ele fala muito sobre a evolução das doenças. Ele fala da quantidade de doenças que nós temos hoje, que são zoonoses, ou seja, vindas de animais. E normalmente elas acontecem porque você desmata e o vírus busca um outro hospedeiro. Ele sempre existiu, mas como ele tem que buscar um hospedeiro, ele acaba encontrando no ser humano um terreno fértil para se desenvolver de uma outra forma. Uma informação acho que é muito interessante. Só complementar, Vítor, o que você está dizendo. O David Wallace Wells cita estudos científicos que dizem que há 1 milhão de vírus, desconhecidos no mundo do ser humano. E, portanto, vocês imaginem, quer dizer, o que é a pandemia, as pandemias possíveis nos próximos anos. E com o degelo das calotes polares, tanto do Polo Norte como do Polo Sul, com o degelo, vão ser libertos um conjunto de micro-organismos, em particular vírus, que estavam congelados há milhares de anos. E, portanto, a mudança climática vai acentuar o fenómeno que nós estamos vivendo agora, infelizmente. Não, com certeza. E essa visão humanista e a crença na ciência é importante, porque eu lembro que nos Estados Unidos, você citou de Davos, né, os Estados Unidos deveriam estar preparados para ter esse tipo de previsão, porque no governo Obama houve uma criação de um gabinete para fazer prevenção de grandes epidemias como essa, e quando o governo Trump assumiu, ele tirou investimento justamente pela falta de crença na ciência e deixou de prever uma catástrofe como essa que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Agora, Adrian, quando a gente fala de reinvenção, como que a tecnologia ela ajuda nessa reinvenção e qual que é o papel fundamental que ela vai prestar a partir desse momento? A gente sabe que teve o papel fundamental na pré-crise, a gente sabe que vinha aí toda uma agenda de transformação digital nos últimos anos, mas ela estava projetada para acontecer em até mais 3 anos, né? Ela foi totalmente antecipada, mas onde mais você vê o papel fundamental da tecnologia nessa reinvenção, seja de modelo de negócio, seja de produto, seja de uma nova governança, ou nessa visão que o Miguel trouxe do líder humanista e com crença na ciência? Eu acho que as ferramentas que a gente tem, né, vindo, vão ser habilitadores, né, para que a gente consiga fazer com que o líder consiga gerir a equipe dele dessa nova forma, né? Eu vejo que muitas pessoas estão usando o Teams, por exemplo, como ferramenta de colaboração, videoconferência, Yammer de comunidades para abranger bastante coisa, mas eu acho que a parte do controle, né, que era muito que a gente não tinha anteriormente, que está sendo trazido, dá um conforto maior para os gestores, né, para que eles confiem um pouco mais no trabalho remoto, nas suas equipes, né, e tenham essa mudança de mindset que vem para ficar. Eu acho que a tecnologia é o principal habilitador para que esse novo modelo funcione, né, mas não só a tecnologia, né, só contando um pouquinho da história que a gente viveu como Microsoft, que era uma empresa de produto, vendia um software de caixinha e se transformou numa empresa de serviços, né? Foi quando o Satya, inclusive no livro dele Hit Refresh, né, ele comenta bastante disso. Teve que ter uma mudança, um choque cultural na gestão.
né? Então, esse choque cultural foi o que ele trouxe para promover. Ele não era nem vice-presidente quando ele virou CEO, ele cuidava de uma unidade de negócios que incubava os negócios que a gente comprava, né? E com isso ele conseguiu, né, trazer uma visão um pouco diferente e justamente acho que o ponto de quebra foi a gente entender. Somos muito gratos a todos por tudo que a gente fez para nos trazer até aqui, mas tudo que a gente fez para nos trazer até aqui não é o mesmo que vai nos levar daqui para frente. Então, quando você tem essa percepção e esse ponto de ruptura, eu acho que as coisas funcionam. E isso vem com certeza da alta gestão, né? E a tecnologia vai ajudar a habilitar essa forma de trabalho, mas é como o Miguel falou, é a parte humana do negócio aí, né? Então, é como que a gente vai, através da tecnologia, habilitar essas relações humanas mais fortes. Não, com certeza. Ou como o Domênico disse, né, Miguel, você assistiu a entrevista que fiz com ele, a gente vai precisar realmente de um pacto social aí, porque com tudo que está acontecendo, a gente tem muitos problemas nesse mundo, mas ainda assim, ele é o melhor dos mundos que a gente já teve até então, só que olhando para frente, a gente vai precisar repactuar muitas coisas, e essa pandemia talvez nos trouxe uma consciência maior dessa repactuação, e eu queria, para a gente caminhar para o encerramento, que eu estou vendo ali o relógio, e eu sei que vocês têm horários na sequência, tem uma pergunta aqui do Eliésio Gonçalves, que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está falando, seja da questão social, da visão humana, e ele fala o seguinte: a retomada, ainda que em fase, será lenta. E isso todo mundo sabe, a gente tem visto muita projeção econômica, de como vai ser, inclusive, o impacto em 2021 na questão da economia. Ele fala como ficará a requalificação dos empregados e das lideranças que sobreviverem, porque esse é um assunto fundamental quando a gente fala de transformação digital, e de novo, eu bato nessa tecla, porque realmente foi antecipado, então toda uma agenda que a gente tinha aí de ir preparando a sociedade para essa transformação e ocupar novos postos, ela foi antecipada, é uma agenda que foi trazida, querendo ou não, pelo Covid, e a gente vai ter que correr aí para dar conta disso, então vai ter que ter uma requalificação em massa. O que a gente pode fazer, ou qual que é a visão de vocês na requalificação de funcionários? E ele pega na questão da liderança, porque sim, muito líder vai precisar de requalificação, seja para se manter como líder ou para ocupar outras posições, porque tudo vai ganhar um novo contexto aí. Quer falar um pouquinho, Miguel, para a gente caminhar já para o encerramento? Daí eu passo para o Adrian e eu libero vocês aqui. Acho que essa já era uma realidade que nós enfrentávamos antes da crise, não é? Porque a própria digitalização estava trazendo desafios de qualificação que nós todos sentíamos nas empresas, de upskilling, o chamado upskilling, não é? Reskilling ou upskilling, que era necessário fazer. Nós, como o Vítor conhece bem, acreditamos muito na iniciativa privada para fazer o push, para empurrar esse processo de requalificação. Portanto, eu acho que cada organização, de uma forma responsável, e é isso que nós chamamos a chamada digitalização responsável, não é? Foi isso que nos levou até a constituir o chamado movimento Brasil Digital, porque sabemos que a digitalização é inexorável, está caminhando e não há como voltar atrás. Mas também sabemos que no centro da tomada de decisão tem que estar o elemento humano, não é? Ou seja, nós não podemos, a digitalização não pode vir para tirar o emprego às pessoas. A digitalização veio para aumentar as capacidades humanas, não é? E é isso que nós temos que trabalhar nesse sentido, ou seja, que as pessoas se possam movimentar para outras funções com maior valor acrescentado e que não fiquem sem os seus trabalhos. Vão prescindir, talvez, de trabalhos muito mecanizados, muito rotinizados, que podem ser feitos pela máquina e essas pessoas podem ser... E nós temos essa experiência, Vítor, como você sabe, de pessoas que estavam na empresa em áreas que iriam ser afetadas e que nós formámos para poderem ser eles a programar robôs. Então, nós temos programador de robôs de software, naturalmente, dentro da empresa, que foram pessoas requalificadas. Elas iam perder o trabalho, iam perder o emprego, fruto da digitalização. Foram aproveitadas, foram requalificadas, foram certificadas com instrumentos internacionais e hoje tem um grupo de algumas dezenas de pessoas que estão programando robôs, estão fazendo robotização de processos. Portanto, acho que há casos, acho que todas as empresas terão os seus casos, nós temos alguns exemplos também, e portanto eu acredito muito na iniciativa privada e sinceramente acho que nós não podemos nunca colocar-nos na postura de que eu estou aqui sentado à espera que o governo faça alguma coisa por mim. Os governos têm muita coisa com que se preocupar, muita coisa, e portanto eu não posso ficar
simplesmente à espera que os governos resolvam os problemas da sociedade. E a iniciativa privada tem muito poder de sentido, muito poder de fogo, digamos assim, de investimento, de poder alocar recursos de uma forma inteligente, de uma forma responsável. E é nisso que sinceramente nós acreditamos. O movimento Brasil Digital, dos quais estas duas empresas aqui hoje representadas fazem parte, aliás, as três, a IT Media também, é um desses exemplos. E acho que temos uma ambição, como sabemos, de formar 3 milhões de pessoas, de colocar desses 3 milhões, pelo menos 1 milhão de pessoas no mercado de trabalho. Temos essa ambição, não é? E as empresas que formam este movimento vão fazer isso, vão trabalhar nesse sentido, com certeza. Adriano, passar a palavra para você rapidamente para falar sobre reskilling, está na pauta de toda a multinacional, e como que a gente dá conta disso aí, pensando não só em empregados, mas também na liderança diante de tudo que a gente está vivendo. Não, perfeito. Pegando o gancho do Miguel, né, acho que a Microsoft tem vários programas de formação, né, públicos aqui, gratuitos, a gente tem também incubadoras, então temos apoiado a sociedade nesse sentido, né, e eu acho muito importante nesse momento de reskilling, né, eu acho que o skill principal que todo mundo precisa ter daqui para frente é um growth mindset, que a gente chama isso, que é um dos nossos valores fundamentais dentro da Microsoft. Então, é você ter a capacidade de aprender, desaprender, reaprender rapidamente para poder ir se adaptando no futuro. Então, criar isso eu acho que vai ser uma competência não só para o líder, mas para todo profissional daqui para frente, né? Vai chegar, a gente já está numa curva de tecnologia exponencial, né? Então, as inovações vêm com uma velocidade muito rápida e vêm com um salto gigantesco de tecnologia e a gente tem que se adaptar a isso de forma muito rápida. Então, acredito que criar essa competência é mais core do que efetivamente criar um conhecimento específico em alguma ferramenta ou tecnologia, mas ter a pessoa condicionada a constantemente aprender, eu acho que é daqui para frente a competência fundamental que a gente precisa entregar para todo mundo. Muito bom. Com certeza. Vocês teriam mais 2 minutos para uma última pergunta que eu recebi aqui? Claro que sim. Claro. O Alexandre Bonassa ele mandou o seguinte: pensando em novas ondas, crimes e riscos, as empresas vão mudar o modo de pensar depois do Covid e olhar os possíveis riscos com maior atenção? Você acha que realmente a água bateu e as empresas realmente acordaram para acreditar mais, estarem trabalhando mais a questão de prevenção de risco, trabalhar todos esses aspectos que compõem aí uma crise de uma forma mais responsável e mais ampla, né? Pensar no longo prazo, que é uma coisa tão difícil para a sociedade latina como a brasileira? Só rapidamente, estamos terminando. Nós definimos 5 imperativos para este novo recomeço, digamos assim, para um recomeço. Eu confesso que não gosto da expressão novo normal, acho que nada vai voltar ao normal e novo normal é uma tentativa da elite ocidental de colocar tudo no seu lugar e mexer muito pouco, não é? Porque nós não gostamos de desconforto, não gostamos de sair da nossa zona de conforto e, portanto, as elites rapidamente se movimentaram para criar já um novo normal, uma coisa que nos vai permitir restabelecer a normalidade, um bocadinho diferente do anterior, mas basicamente parecido com o anterior. E, portanto, eu não gosto dessa palavra do novo normal, gosto mais de um recomeço ou de um grande reboot, o que seja. E nós criámos 5 imperativos para esse recomeço. O primeiro é a questão da preservação da vida, com esta visão humanista. Temos que colocar isso no centro da nossa agenda, não é? E portanto, se hoje o sistema de saúde brasileiro está com necessidades, eu vou canalizar todos os meus recursos possíveis disponíveis para ajudar o sistema de saúde brasileiro e vou evitar dispersar recursos para outras coisas que não são prioritárias. Portanto, uma nova ética, um novo pensar e que tem a preservação da vida no centro. O segundo, no nosso caso, que é a nossa indústria de energia, é colocar a transição energética de uma forma acelerada. Ou seja, a consciência de que a mudança climática nos próximos 10 anos vai mudar a face da Terra. Infelizmente, hoje não temos tempo para falar sobre isso, mas infelizmente a mesma coisa que aconteceu com a pandemia possivelmente acontece com a mudança climática, só nos vamos dar conta quando já for irreversível e, portanto, uma noção muito clara de que temos que acelerar a mudança climática. Depois, temos que acelerar a transição energética para evitar a mudança climática. Depois, um terceiro ponto, a digitalização, que é, esse sim, digamos, o substrato dos novos negócios. Ninguém passará ao lado da digitalização.
O quarto ponto, o nosso imperativo é a flexibilidade, significa novos modelos de trabalho, novas relações contratuais, a questão do trabalho remoto, portanto, tudo isso na nossa agenda. E, finalmente, e agora chegando à questão do risco, a palavra resiliência. E a resiliência, do nosso ponto de vista, é a gestão de risco. Gestão de risco, risco ambiental, riscos regulatórios, riscos cibernéticos, a questão do cyber, que, como nós sabemos, é tão importante no mundo atual. E, portanto, essa resiliência das cadeias de suprimento, tudo isso tem que ser reforçado, não é? E, portanto, o novo líder, as novas organizações têm que ter isso no core. Nós, por acaso, acho que foi uma sorte, tínhamos criado uma diretoria de risco há uns 6 meses atrás, que concentra na empresa toda, digamos, a inteligência de todos os riscos, integra a visão de risco numa única diretoria. Isso estava de alguma maneira disperso por várias áreas. Hoje temos uma única diretoria que toma conta disso e hoje, devo dizer, essa diretoria é a estrela da companhia. Há uns meses atrás talvez fosse uma área menos cuidada, se calhar com menos atenção, porque os riscos pareciam que estavam todos dominados. E, de repente, essa área converteu-se numa área que eu diria, hoje, talvez a mais importante da empresa, porque é o farol, é o radar que nos mantém alerta do que está à volta. Portanto, isto foi uma resposta longa, mas simplesmente para dizer que concordo plenamente que a gestão de risco passou a ser um elemento central para nós, um imperativo da próxima era das empresas. Muito legal. Adrian, você quer acrescentar alguma coisa só para a gente concluir aqui sobre essa questão do risco e o olhar das empresas? Concordo 100% com o Miguel, né? Acho que vejo outras empresas se movimentando, as áreas de risco tomaram essa proporção. Acho que é só agora o pessoal vai começar a pensar num cenário mais caótico, né? Nas suas previsões, porque antes a gente era, eu acho que, muito otimista, né? Então acho que os pessimistas agora têm a sua voz um pouco mais ouvida. Eu vou nesse sentido e tem que ser considerada, tá? Porque como o Miguel falou, o horizonte aí continua meio nebuloso e a gente tem que trabalhar forte para que ele não se torne uma nova catástrofe aí mundial. Com certeza. Gente, eu passei 4 minutos da 1 hora que eu tinha prometido para vocês de duração. Queria agradecer muito a participação do Adrian Ferraz, da Microsoft Américas, Miguel Seca, CEO da EDP Brasil. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas e pela participação de vocês. Terça-feira que vem eu volto aqui ao vivo, às 5 da tarde, para discutir ética na inteligência artificial. Espero vocês nesse painel com a Tânia Consentino, presidente da Microsoft, também com o professor e inovador Gil Giardelli. A gente se vê. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. Até logo. Tchau, pessoal. Boa tarde.